Boa noite, a graça e a paz do Senhor, amém? Vocês estão bem? Deus falou com você já esta noite? Se não falou ainda, Ele vai falar. E se já falou, Ele vai continuar falando, amém? Essa palavra Deus me deu no primeiro dia de propósito. Quando nós iniciamos o ano, o Senhor me acordou bem cedinho me dando essa palavra. E o Senhor disse ao meu coração que era para trazer para a igreja hoje. E eu sou obediente, então eu estou aqui. O tema da nossa mensagem é o impacto da obediência. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Deus vai falar com você, eu creio, assim como Ele falou comigo. Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Nós só vamos ler um versículo, é o versículo 7. Pela fé, Noé, tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se viam, comoveu-se com temor, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém? Coloque a sua mão assim, ó, por favor. Coloque a sua mão assim. Agora feche os seus olhos e diga assim: Espírito Santo, em o nome de Jesus, eu vou receber a porção da tua palavra através do teu Espírito Santo mandada para mim esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Agora feche a sua mão e leve para o seu coração. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos a revelação rema da tua palavra a cada um que está ouvindo essa mensagem. E nós dizemos, Espírito Santo, pelo poder do nome de Jesus, que nós possamos crer, aprender e viver. Em o nome de Jesus, amém. Primeiro nós vamos falar sobre Noé, para poder termos a compreensão, para entrarmos nos pontos, tá certo? Quem era Noé? Noé era filho de Lameque, da linhagem de Sete. Foi o último patriarca antediluviano. Embora não se saiba exatamente a etimologia do Noé, do nome de Noé, é amplamente aceito que seu nome Noé, no hebraico, significa Noa, que significa repouso, descanso ou conforto. Ô, coisa boa, um nome de uma pessoa significar tudo isso, repouso, descanso, conforto, que maravilha. Acredita-se que seu nome venha da raiz NHW. Esse nome eu creio que seja em hebraico, que quer dizer descansar. Associa-se ao verbo, traduzido como consolará, em Gênesis 5:29. O certo é que seu pai Lameque o chamou de Noé porque ele iria confortar a humanidade em relação à terra que Deus havia amaldiçoado. Quando ele escolheu o nome de Noé, ele já vinha com essa promessa, viu, gente? Embora exista uma discussão sobre a idade de Noé, a interpretação mais correta e explicadamente na Bíblia, em Gênesis 5:32, relata que com 500 anos de idade, Noé teve seu primeiro filho. Em Gênesis 7:11, fala que com 600 anos veio o dilúvio sobre a terra. E em Gênesis 9:28, após o dilúvio, ele viveu mais 350 anos, totalizando a idade de 950 anos de idade. Foi a idade de Noé. Já pensou se a gente vivesse essa ruma de tempo, hein, gente? No capítulo 6 de Gênesis, mostra como o povo daquela época, a civilização, estava corrompida. As pessoas praticavam todas as variedades de crime, desobedientes a Deus, com toda a naturalidade, até mesmo a geração de Sete, que guardava os mandamentos de Deus, em outrora, agora já havia sido corrompido. É bem notório, porque quando fala que entrou na arca, só entrou Noé, os seus filhos e a sua esposa. Então os irmãos de Noé também se corromperam. A civilização da época já era bem desenvolvida para que a notícia dos feitos de Noé e a pregação de arrependimento fosse divulgada por toda a terra. Mesmo com todos os avisos do juízo de Deus sobre os ímpios, Noé foi ridicularizado pela população de sua época. Apesar de todas as diversidades para o processo da construção da arca e tendo que suportar
suportar todo o escárnio de seus contemporâneos, Noé foi fiel a Deus. Hebreus 11:7, que foi o que nós lemos agora. Ele construiu a arca e colocou sua família e de todos os animais, casais de cada espécie, conforme Deus lhe ordenara. Quando todos estavam dentro da arca, Deus trancou a porta pelo lado de fora e a terra foi inundada por águas, conforme a palavra do Senhor dada a Noé. Existem várias referências sobre Noé no Novo Testamento. Todas elas afirmam seu exemplo de retidão, de fé e justiça. O próprio Jesus fez referência a Noé, comparando os dias que antecediam ao dilúvio e a civilização perversa daquela época com os dias atuais da vinda de Jesus, do Filho do Homem. Mateus 24, 37 e 38 e Lucas 17, 26 e 27. O apóstolo Pedro também escreve sobre Noé, chamando-o de pregoeiro da justiça. Está em 2 Pedro 2:5. Porém, o livro de Hebreus, que fala de forma mais objetiva sobre o caráter de Noé, colocando-o na galeria dos heróis da fé. Hebreus 11:7. Vamos ler novamente, que diz assim: pela fé, Noé, tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não viam, comoveu-se com temor, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Primeira coisa que eu retiro desse texto, desse versículo, primeira coisa que eu aprendo esta noite é que tem uma ordenança de Deus. Noé recebeu um aviso de Deus. Noé recebe um aviso direto de Deus. Ele é avisado de algo que ele não podia ver e agir apenas com base no que foi dito a ele. O que Deus tem dito a você? Noé era temente a Deus. Esse era o segredo de Noé, o seu temor a Deus. Noé recebe uma palavra de algo extremamente sério que aconteceria. Noé não perde tempo, não fica se lastimando. Eles seguem a ordem de Deus. Mesmo que para todos pareçam loucura, Noé segue em frente. Noé tem um chamado de Deus específico. Esse chamado de Deus começou na vida de Noé, quando Noé estava dentro do ventre da mãe dele. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Que antes mesmo de sermos formados, Deus já nos chama pelo nome. E quando Noé é chamado para uma ordem como essa, de construir uma arca onde não estava havendo chuva, onde estava numa seca, não tinha chuva, não estava sem chuva naquela época. E Deus manda Noé construir uma arca devido ao pecado de todos, que ia destruir tudo. E Noé simplesmente se levanta e obedece. Eu não vejo aqui a Bíblia falando que Noé ficou questionando Deus. Eu não vejo aqui Noé se lastimando por causa da família dele, dos parentes, dos amigos, dos aderentes, dos agregados. Eu não vejo aqui Noé reclamando de nada. Eu só vejo Noé se levantando e obedecendo a Deus. E também vejo outra coisa muito importante. Noé não perde tempo chorando pelos que ainda não acreditaram. Noé só se levanta e obedece. Sabe por quê? Porque Noé sabe que aquele que fez a promessa vai cumprir. E aqueles que estão ali vão ver o que Noé está fazendo. E quando veem o que Noé está fazendo, vão ser testemunha do que Deus vai fazer. E os que se arrependerem, com certeza, Deus os alcança. Mas Noé continua. Noé vai construir a arca. Parece uma loucura, gente. Eu amo esse texto. Por que eu amo esse texto? Porque uma vez até eu conversei com alguém discipulado e disse assim, imagina Deus chegando para você agora e dizendo, constrói uma arca aqui no meio da rua. Todo mundo ia me chamar de louca. Mas eu ia fazer? Será que eu ia fazer? Será que você ia fazer? Mas Deus hoje não vai mandar eu construir uma arca. Mas Deus vai mandar eu construir o meu santuário dentro da minha casa. Vai mandar eu construir o meu altar dentro do meu quarto. Vai mandar eu me levantar e guerrear por aqueles que ainda não o conhecem. Mas muitas vezes nós queremos guerrear, indo lá, lutando, brigando com todo mundo. E Deus não mandou Noé fazer isso. Deus mandou Noé construir a arca. Qual é a arca que Deus está mandando você construir? Qual é a ordenança
confiança que Deus está lhe dando? Como você tem reagido às ordens de Deus? Você tem dito para Ele, reclamado, Senhor, vão me achar um louco, uma louca. Eu não posso fazer assim, porque o que as pessoas vão pensar de mim? Como é que elas vão agir? Eu creio que aquele que começou a boa obra vai completar até o dia de Cristo Jesus. Hoje nós estamos aqui, na igreja reformada, porque a igreja foi reformada. Porque o que fez não foi só uma pintura. Que para ficar lindo desse jeito, tinha que ser muito especial. Porque Deus usou de cada um que está aqui, com dízimo, com oferta, como a pessoa que Deus trouxe para fazer essa obra, para fazer excelente. Porque nós aprendemos que temos que fazer para o Senhor com excelência. Porque essa é a casa de Deus. Então, se não for para fazer com excelência, não vale a pena. Se não for para ser o nosso melhor, então estamos perdendo tempo. E Jesus não perde tempo. Jesus não perde tempo. Ele quer fazer da sua vida um canal de bênção, assim como fez na vida de Noé. Ele quer mudar a sua história, mas ele só vai mudar a sua história se você se levantar em direção a ele, sem duvidar do que ele está fazendo na sua casa e na sua família. Agora, se você ficar esperando ver os sinais para poder você começar a se levantar e fazer, você nunca vai se levantar. Porque os sinais só seguem aos que crerem, e tudo é por fé. Ele está aqui na galeria da fé, porque ele creu. Ele está aqui porque ele se levantou. E você, por que não se levantou ainda? Está esperando o sinal? Deus não vai te dar outro sinal, porque ele já deu o sinal que você queria. O sinal que você precisava para andar, Deus já lhe deu. Levante e ande. A ordem é essa. E nós ainda estamos brincando de ser crentes. Brincando de ouvir a voz de Deus. Cheios de mimimi e cheios de preconceitos. É isso que nós somos. Isso é para mim e é para você. Não vamos pensar, Deus está falando com... se fulano tivesse aqui, se Beltrano tivesse aqui. Não, essa palavra é para mim e é para você. Nós estamos iniciando o ano de 2021. Nós estamos iniciando um novo ciclo de vida, um novo tempo. Mas esse tempo de hoje, Deus quer ressuscitar você. Deus quer ressuscitar os seus sonhos. Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer fazer de você uma árvore frutífera. Uma árvore a qual todos vão passar e pegar do seu fruto e sair comendo. Mas para isso, você vai ter que se submeter à vontade de Deus. Para isso, você vai ter que construir a sua arca na frente de todo mundo. Não importa se estão duvidando de você. Não importa se parece uma loucura. Mas se santifique. Porque se você se santificar, você vai ver a glória de Deus. Mas se você ficar parado, você vai ver outras pessoas recebendo a glória e você vai ficar só olhando. Porque todos eles que estavam ali, foram engolidos pela água. Só foi salvo Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas deles. Por que será, gente? Será que ninguém naquela cidade, ninguém naquele povo não sabia o que estava se tratando? O que estava acontecendo? Será que nós estamos alheios a tudo que nós estamos vendo? A pestes, porque esse coronavírus é uma peste. Doenças que aparecem mais, que vão vindo mais, porque vão trazendo um pânico, um medo. Hoje eu disse para o pastor, eu acredito que as coisas vão piorar. Acredito sim. Mas assim como Deus fez na vida de Noé, houve uma enchente. Acabou com tudo. Mas a vida de Noé foi resguardada. Faltou comida para Noé? Faltou água para Noé dentro da arca? A gente vê Noé reclamando, a Bíblia falando que Noé reclamava porque estava dentro da arca. Noé estava guardado, assim como o Senhor tem guardado você. E muitas vezes nós começamos a ficar com medo. Será que a doença está me pegando? Será que isso vai acontecer comigo? Não vai acontecer se você colocar Jesus Cristo como primeiro lugar da sua vida e realmente viver Jesus na sua vida. Mas nós dizemos que colocamos Jesus em primeiro lugar e na hora de fazer o que temos que fazer, nós não fazemos. Nós dizemos, Jesus é a minha primazia. Cadê ele? Você tem dito não para a sua carne, não para a sua vontade, não para o seu eu? Você tem realmente vivido de uma forma que os seus vizinhos, que os seus amigos, que os seus parentes, que a sua família vê Jesus na sua vida? Será que os seus filhos estão vendo Cristo em você? Isso é para você pensar. Porque o tempo é ruim para quem não tem compromisso com Deus. Nós vamos passar a prova? Vamos. Mas há uma grande diferença, gente. Jesus está no barco. E quando Jesus está no barco, ele não afunda. Quando Jesus está na frente, o mal não acontece. E se acontecer, nós saberemos que Deus tem um propósito maior. Como aconteceu com um monte de pessoas dentro da Bíblia. Vamos mostrar Daniel que entrou na cova. Mas quando Daniel saiu da cova, aquele povo todinho glorificou a Deus. Então se você entrar num deserto, é porque Deus tem um propósito maior para a sua vida e para a sua família. Mas muitas vezes nós não queremos atravessar o deserto glorificando a Deus. Nós murmuramos. Nós queremos as nossas conquistas, as nossas vontades, os nossos desejos. Tem que ser como eu quero, porque se não for como eu quero, não vai ser. E Jesus está dizendo esta noite, para mim e para você,
que não é como você quer. Não vai ser do jeito que você está pensando. Vai ser do jeito que Deus quer. Que é Ele quem manda, não é você. E se você não crê nisso, você vai sofrer a inundação junto com todo mundo. Comece a montar a sua arca enquanto é tempo. Não perca tempo. Siga em frente. Agora a pergunta é, como você tem usado o seu tempo em detrimento à sua vida com Deus? Em direção a Ele, em direção à vontade dEle, em direção à ordem que Ele está lhe dando. Eu posso te garantir que se não tiver tempo de qualidade com o Senhor, não conseguirá completar o percurso. Você só vai conseguir completar tudo que Deus tem designado para você se você investir tempo de qualidade com o Senhor. Acordou de madrugada? Levanta e ora. Pega o celular, bota no canto, porque o celular é maravilhoso. Eu particularmente amo orar ouvindo louvor. Amo. Mas na hora que eu estou orando, pode me chamar quem me chamar. Eu não paro para ficar olhando. Mas tem pessoas que não têm esse controle. Então deixa o celular para lá, porque Deus quer você. E se você não der a Ele completamente, como é que você quer receber de Deus mais e mais dele, mais e mais conquista se você não se dá completamente? Estamos iniciando o ano. Sua vida só vai mudar se você mudar. Se você não mudar, sua vida não vai mudar. A vida de Noé mudou porque ele mudou. Noé não olhou para nenhuma crítica. Noé não olhou para nenhuma pessoa que foi contra ele porque ele estava construindo a arca. Para nenhuma pessoa que mangou dele porque ele estava construindo uma arca no meio do nada. E Noé não sabia construir arca. Você não sabe fazer o que Deus está mandando você fazer? Mas é Ele quem ensina. Isso é a segunda coisa que eu aprendo. Planejamento. Alvos. Em Gênesis, capítulo 6, versículo 14 a 16, Deus dá todas as diretrizes a Noé e mostra o seu plano e dá todas as orientações de como seguir e construir a arca. Deus dá todas as medidas exatamente. Olha como Deus é tremendo. Deus comissiona o homem, chama o homem para uma obra e ele diz, olha, é assim, 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 assim. Se você meditar nesse texto de capítulo 6 de Gênesis, você vai ver Deus dando todas as diretrizes para Noé, como tem que ser a arca. Ele vai dizer exatamente, bem nos detalhes. Eu me lembro também que quando Davi foi construir a casa de Deus, ele também recebeu todas as diretrizes. Moisés foi construir o tabernáculo e Davi foi construir a casa de Deus. E Noé foi construir a arca. Mas Deus não botou nenhum dentro da obra sem dar as orientações necessárias. Deus deu as diretrizes exatas, a forma exata, como Ele queria, como deveria, o que era para fazer. Por quê? Porque Deus, Ele é zeloso, Ele é cuidadoso, Ele ama integralmente. Então Ele lhe dá uma ordem para fazer e Ele lhe mostra como fazer. Aí você pode dizer assim para mim, pastora, mas eu não recebi ainda. Você realmente está se colocando na posição de ouvir? Porque Noé, ele se colocava na posição de ouvir. Noé era um excelente ouvinte. E Deus deu a Noé exatamente tudo o que era para ser feito, como era para ser feito, como ele queria e do jeito que ele queria. E eu quero dizer para você que se você ainda não ouviu a direção do Espírito Santo, é porque você não se ligou com ele o suficiente para entender o que ele está dizendo. A sabedoria vive nas praças. Então isso me dá um entendimento que ela vive na rua, para quem quer, ela se oferece para quem quer receber. Então se nós não recebemos ainda, é porque nós não buscamos o suficiente para receber. Só a sabedoria é suficiente? Não. Eu preciso da sabedoria, do entendimento, através do Espírito Santo para poder ser guiado por Ele. Então vamos buscar a sabedoria de Deus. Você já recebeu tudo que Deus prometeu para você? Quando Deus comissiona, Ele orienta, Ele mostra tudo, porque Ele é Deus. Noé era voltado a ouvir e seguir tudo como Deus ordenaria a ele. E você, tem realmente investido o seu tempo com Deus? Tem dado o seu melhor para Ele? Tem perdido tempo? Ou tem tirado tempo? Você está obedecendo às orientações do Senhor? Você está dando o seu melhor ao Senhor? Essa mensagem, gente, é uma mensagem de reflexão para a nossa vida, para a gente nos avaliar. Mas a gente nos avaliar sem reservas, sem máscara. É tirar mesmo tudo, se despedir tudo na frente de Jesus Cristo e dizer, Senhor, eu quero saber aonde é que ainda não está alinhado contigo,
Aonde é que eu ainda não alcancei? O que o Senhor quer que eu alcance em ti para receber as direções que eu preciso receber? Noé obedeceu a fio e a ferro. O que você acha que teria acontecido se Noé não tivesse obedecido? Se Noé ignorasse o aviso de Deus e tivesse desobedecido ao Senhor, o que você acha que teria acontecido? Nós somos alcançados através das atitudes desses homens de Deus. Porque essa palavra, ela hoje traz uma revelação para nós. Hoje ela vem ao encontro da nossa vida. Porque alguém viveu. Daqui a alguns anos, será que o que você vive hoje vai trazer revelações para outras pessoas? Será que o que você está vivendo hoje vai trazer ressurreição para sonhos que estão mortos? Será que quando o seu filho se casar ou a sua filha olhar para trás e dizer, os meus pais viviam para Deus? Os meus pais tinham compromisso? Eu vou orar, vou buscar, porque Deus fazia assim na vida dos meus pais, então Ele vai fazer na minha? Será que isso vai acontecer? Porque nós temos que começar a pensar desse jeito. Será que a minha esposa está olhando para mim e vendo em mim a referência de Cristo, do sacerdote, do amigo, do companheiro, do suporte que ela precisa para poder manter o equilíbrio da casa como ela tem que manter? Hoje eu recebi uma revelação de Deus tremenda sobre a palavra equilíbrio. E eu até compartilhei com uma pessoa aqui hoje, porque eu vi essa pessoa orando, falando de equilíbrio. E olha como é profundo para quem pede equilíbrio. Tá lá no capítulo 3 de Provérbios. Depois você medite sobre isso, que você vai encontrar as pérolas lá. Mas você quer encontrar as pérolas só ouvindo as pregações? Como que você vai encontrar pérolas só recebendo pérolas que os outros recebeu? Deus quer dar pérolas a você. Deus quer falar com você no particular. Mas Ele quer trazer essa revelação através da palavra. Ele quer conversar com você no seu ouvido. Ele quer que você leia a Bíblia e quando lê, escute a voz dele alto e nítido ao seu coração. Ele quer falar com você. É lindo a gente ver as pessoas pregando cheio do Espírito Santo e ouvindo a mensagem de Deus. Mas qual foi a revelação que Deus te deu hoje? Qual foi a fala dele contigo? Aqui, gente, aqui. Não é aqui não, ó. Não é aqui não. Nós investimos mais tempo em outras coisas do que com o Senhor. Deus nos fez um desafio esse ano. 12 dias de propósito. Eu tô vendo pessoas aqui que realmente estão vivendo esse propósito. Eu estou vendo pessoas aqui que eu estou acompanhando de perto, que realmente está fazendo esse propósito de todo o coração, investindo o seu tempo, buscando a Deus de todo o coração. E eu tenho certeza que vocês vão ver o resultado. E vão saber quem são essas pessoas. Porque essas pessoas vão impactar a igreja. Vão impactar as suas famílias. Mas se você não entrar de cabeça com Jesus Cristo, você não vai conseguir impactar nem a sua vida. Jesus está voltando. Eu estou construindo a minha arca. E eu quero que vocês estejam todos dentro da arca, junto comigo para as mansões celestiais. Você está disposto a abrir mão das suas vontades, do seu ego, dos seus sonhos por amor a Deus? Se Jesus Cristo chegasse para você hoje e dissesse assim, minha filha, meu filho, eu sei que o que você me pediu é excelente, mas eu não quero te dar. Eu quero que você abra mão disso na sua vida, por amor a mim. Você abriria mão? Ou você ia chorar e reclamar, oh Jesus, tem tanta gente aqui que eu queria que fosse alcançado, tem tantas pessoas aqui que eu amo que não pode ficar. Olha, mas fulano, ciclano, beltrano, meu pai, minha mãe. E sabe o que Jesus disse para mim e para você? Aquele que não deixa pai, mãe, filho, marido, mulher, por amor de mim, não é digno de mim. É isso que Jesus disse para mim e para você. E nós nos agarramos com coisas desse mundo que vão ficar. Nós temos que escolher Jesus acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. Todas são todas. Ou Jesus é tudo ou não é nada. Não existe meio termos. Nós estamos estudando com a liderança o livro chamado Kryptonita. Eu até aconselho vocês a ler esse livro, que é um livro muito bom. E ele deixa bem claro pra gente que se não for 100%, o 1% prejudica sim a nossa vida. Jesus te dá 100%. Jesus te dá tudo. Jesus te deu tudo. Então dá o teu tudo pro Senhor. Olha pra Ele, faz como Noé. Não olha pra ninguém, só constrói a arca. E deixa que Ele vai mandar os animais entrar dentro da arca. Porque você acha que foi fácil? Todos os animais entrar de casal? Você acha que foi bem facinho? Noé saiu catando tudinho? Deus dá a ordem, Deus se responsabiliza por ela. Mas para Ele se responsabilizar, cumprindo tudo que Ele disse, você precisa caminhar. Você precisa seguir em frente em obediência, sem questionamento. Quer poder de Deus? Então vá se derramar na presença do Senhor. Quer ser usado por Deus? Então pague o preço para ser usado por Deus. Porque só olhar para os outros e querer ser sem pagar o preço, você vai ver um monte sendo usado e você vai continuar sentado. A terceira coisa que eu aprendo é o cumprimento da promessa.
Não tem como escapar. Deus prometeu, Ele cumpre. Será que Noé não queria que aquela promessa não fosse cumprida? Quantas pessoas que Noé amava ali, que ficou ali? Será que ele não teve medo? Mas a promessa se cumpriu. A água desceu, choveu. A Bíblia fala que as águas se juntaram e a enchente foi tamanha que toda a cidade, todo aquele povo, todo mundo flutuou dentro da enchente. Todo mundo morreu. Mas olha a sabedoria de Deus. Deus trancou a porta por fora. Por quê, hein? Por que Deus trancou a porta por fora? Por que Deus mandou ele construir tudo e não mandou ele construir a porta por dentro para fechar por dentro? Porque Deus sabe que nós nos importamos com as pessoas, que nós somos bem misericordiosos e nós fraquejamos muitas vezes na justiça. E Deus não, Deus é justo. Deus tem tempo para tudo. Deus deu tempo para cada um se arrepender, para cada um mudar. E muitas das vezes a gente não aceita isso. A gente só vê Jesus, o bonzinho, o que faz tudo. Jesus também é bom quando aplica a justiça. Jesus também é bom quando aplica o juízo. E Ele vem para mim e para você, primeiro do que para o ímpio, porque nós nos titulamos como servos de Deus. Então nós temos que ser obedientes a Ele. Mas nós se intitulamos e somos? Nós temos que nos intitular e ser. Agora, Noé vai viver no natural o que já tinha sido liberado no espiritual. O cumprimento da promessa chega. Deus o manda entregar na arca. Depois de concluir tudo exatamente como o Senhor ordenara, Gênesis 22 e Gênesis 7:1. Quando ele terminou tudo, começou a água. Mas tem um segredo. Só recebe a promessa quem passa no processo. Só recebe o cumprimento da promessa. Você pode até ter recebido uma promessa, mas se você não passou pelo processo, você não vai receber a sua promessa concluída. Ela vai continuar só no espiritual. Só vai descer para o natural quando você tiver passado pelo processo. Só entra na arca Noé e sua família e todos os animais conforme a sua espécie. Isso mostra que se não abrirmos mão de tudo, que não tem comunhão com o Senhor, não somos capazes de receber a promessa. Olha que coisa séria, gente. Tem pessoas que nós amamos muito, mas que não quer nada com Deus. Tem pessoas que chegam perto de nós que só faz gastar o seu tempo. Que você vai falar, e a pessoa continua querendo ser má, rebelde, desobediente. Ah, pastora, você está dizendo que é para mim desistir dessas pessoas? Não, de forma alguma. Eu estou dizendo que é para você orar por ela. Para você orar, interceder. Mas é para você parar de caminhar com elas. Porque se você não parar de caminhar com elas, você vai se perder igual a elas. Quem comigo não ajunta, espalha, assim diz a palavra. Não existe união de luz e trevas. Ou você é luz ou você é treva. Se você continua se sentando na roda dos escarnecedores, você está desagradando a Deus. Você não é capaz de entrar na arca. Só entra na arca quem tiver santificado, quem tiver preparado. Não adianta, Jesus a gente não engana. Eu posso estar aqui bem bonitinha, cheia do Espírito Santo, pregando a palavra, mas se eu não estiver vivendo ela, todo mundo vai ver. Quando tocar a trombeta, eu sou uma das primeiras a ficar. Então, para mim, não adianta de nada eu estar aqui falando de Jesus para você se não for para mim subir. Porque mais importante para mim é ir para o céu. Por isso que todos os dias eu digo para Deus, Senhor, olha para mim e vê se há em mim algum caminho mau e me corrige. Mas sabe o que Deus faz na nossa vida? Ele nos dá chance, Ele nos dá oportunidade, Ele nos dá palavra, Ele nos dá livramento e nós continuamos teimando. Como se Jesus tivesse a obrigação de nos livrar toda a vida. E Ele não tem obrigação de nada com ninguém. Ele simplesmente te ama. Ele te ama e te chama. Mas o convite é para quem quer. Ninguém é obrigada. Por quê? Porque Deus te deu o livre-arbítrio. Você quer receber a promessa, mas não quer abrir mão de suas vontades. Você quer receber o cumprimento do seu milagre, mas não quer se submeter ao processo de Deus na sua vida. Assim fica difícil, né, gente? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Quem daqui fez a folha de alvo? Amém, glória a Deus. Vocês precisam planejar o ano de vocês. Vocês precisam projetar a vida de vocês. Se a gente não projeta o que nós vamos viver, não planejamos o que vamos fazer, como a gente vai chegar onde nós queremos? Como é que você vai avaliar se o percurso que você está fazendo está dando certo ou não? Onde é que eu posso corrigir? Onde é que pode melhorar? A cada 6 meses nós temos que parar e olhar o percurso do que nós escrevemos, dos planejamentos que fizemos e ver o que conquistamos e o que ainda não conquistamos. O que
que está dando certo e o que não está dando certo. O que eu preciso mudar e o que eu preciso melhorar. Nós precisamos estar nos reavaliando constantemente. Sabe qual é a diferença enorme de Jesus para todas as outras pessoas? É porque Jesus, quando não estava fazendo nada com ninguém, Jesus não ia passear, não ia velejar, não ia assistir. Jesus ia se ajoelhar e buscar o papai. E nós queremos fazer 1001 coisa. Hoje eu ouvi uma história de que nós planejamos as nossas férias. Combinamos férias, isso no devocional sobre mães, viu? Planejamos férias com os filhos, vamos passear, vamos fazer isso. E às vezes esquecemos que o nosso planejamento de férias primeiro tem que ser com o Senhor. Eu vou ter mais tempo para me ler a Bíblia, eu vou ter mais tempo para me orar, eu vou ter mais tempo para buscar mais o Senhor. Ah, pastor, agora eu vou parar de tudo. Não. Você pode viver, mas você tem que viver, em primeiro lugar, colocando o Senhor. Agora a gente só dá os conselhos. Vocês é que vão seguir. Nós orientamos, vamos fazer uma folha de alvo. Tem pessoas que fazem, arrisca a folha de alvo todo ano. E quando chega no fim do ano, que vai olhar, gente, é fantástico. Quando você abre a folha do ano anterior, que você vê quantas conquistas você teve. E as que você não teve, você começa a avaliar qual foi o processo, o que faltou, o que eu preciso melhorar. Você precisa fazer isso pela sua vida. Você precisa se projetar. Porque se você continua caminhando, eu tenho tantos anos de fé, eu tenho tantos anos de caminhada, e a sua vida continua do mesmo jeito, o erro não é em Jesus, gente. É em você que não está caminhando com Cristo como deve caminhar. Nós pedimos e não agradecemos. Nós queremos só que Jesus faça como se nós tivéssemos que ser servido. E Jesus hoje te convida para que você sirva-o com a sua vida. Que você se doe a Ele com o seu coração, com a sua alma. Olha, nós estamos no 3º dia, não é isso? De propósito, eu posso te garantir que esses 3 dias para mim foi um divisor de águas. O que eu tenho vivido com Deus dentro da minha casa, com o meu marido, com a minha mãe é tremendo. Mas você não imagina a luta que eu passei antes. Algumas pessoas que esteve aqui não sabem, mas deu para perceber o tamanho da luta que eu passei. Eu passei uma luta que eu pensei que eu ia morrer. De tristeza dentro da minha alma. Mas eu olhei para o diabo e disse, você não tem poder sobre a minha vida. Você não pode ir contra os escolhidos de Deus. É isso que você tem que fazer. Você tem que olhar para o que você está passando e dizer, Satanás dos infernos, saia da minha vida em nome de Jesus. Porque você não tem poder contra a minha vida. Porque na minha vida reina Jesus. Mas para você fazer isso, você tem que estar obedecendo. Porque se você não estiver obedecendo, ele não vai sair nunca. Deus age em obediência. Noé obedecia, por isso que foi construída a arca. Entra ano e sai ano e tem pessoas que continuam do mesmo jeito. Tem hora que a minha alma grita, dizendo assim, Senhor, o que é que está errado? O que é que falta? Sabe o que Jesus disse para mim esses dias? A minha presença, minha filha. Porque quando existe a presença de Deus, tudo que não presta vai por fora. Tudo que não presta é retirado. Tudo que não presta é excluído. Porque a primeira coisa que o Espírito Santo faz é incomodar você do que está acontecendo, que não deve acontecer. Aí você só continua andando no raso e buscando as promessas. O que adianta você receber a promessa que você está pedindo e não ir para o céu? Nós estamos caminhando para ir para o céu. Gente, eu tenho uma palavra do coração de Deus para vocês hoje. Não tenham medo da tribulação que pode vir. Confia no teu Deus. Não tenham medo das doenças que podem acontecer. O que acontecer com você é porque Jesus tem uma obra excelente para realizar em você e através de você. Parem de ter medo. Olhe para o Senhor e diga, Senhor, Tu é maior do que tudo isso. O Senhor pode mais do que todos. Mas se nós não confiamos inteiramente, como Ele vai agir? É por fé, é por graça. Não é como nós queremos, é como Ele quer. Nós estamos construindo uma arca, amém? Conclusão. O resultado da atitude de Noé, em obediência, submissão, dependência e fé, toda a sua família foi salva. Seu ato de fé, olha aí, olha que coisa tremenda. Seu ato de fé estabeleceu uma linha divisória entre a maldade do mundo descrente e a justiça do mundo que cria. Com consequência, Noé tornou-se íntimo de Deus. Você quer ser íntimo de Deus? Você quer ser íntimo de Deus? Então obedeça. Obedeça. Você quer ter um ano diferente? Você quer ter uma vida próspera realmente? Uma vida santificada, diferenciada? Uma vida que vai impactar a sua geração? Então viva para Ele. Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu sem Deus não sou ninguém. Não sou nada. Você sem Deus não é nada, não é ninguém. Tudo que você tem é Deus que te dá. O seu emprego foi Deus que te deu. A sua saúde
saúde foi Deus que te deu. A sua vida foi Deus que te deu. Se Ele disser hoje acaba, tudo para. Então não adianta você questionar e você começar a dizer, eu posso, foi eu que consegui, foi eu que cheguei, é eu que sobrevivo. Você não pode nada. Nós não podemos nada. Tudo é o Senhor. E se nós não entrarmos no prumo de Deus, gente, nós vamos passar na tribulação a seco. Mas se você quer viver o melhor de Deus, hoje você está recebendo as orientações adequadas. Você está recebendo a revelação da palavra, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo que está sobre mim, está sobre você, porque diz lá em Isaías 61, que Ele me ungiu para libertar cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E é isso que o Senhor está fazendo esta noite, dizendo para você que é um ano diferente, viva diferente. Não faça propósito só por fazer. Não faça planejamento só para cumprir tabela. Faça por obediência, faça por amor, faça em fé. Tá difícil? Vai glorificar o Senhor. Tá ruim? Agradece a Deus, que vai melhorar. Mas só vai melhorar quando você aprender a agradecer. E se você continuar teimando, se prepara. Se prepara, porque o estreito vai ser grande. Porque quando Deus tem um projeto na vida de alguém e quer usar aquela pessoa para aquele fim, Ele mexe com as estruturas. Ele faz o que tiver que ser feito. Tá com medo de perder alguém? Não tenha. Não tenha medo de nada. Sabe por quê? Porque Jesus é a vida. Jesus é quem te dá a vida. Jesus é a realização dos nossos sonhos. Jesus é a nossa alegria. Jesus é a nossa saúde. Jesus é o nosso porto seguro. Viva como quem vai para o céu e não como quem vai viver a vida toda nessa terra. Se prepare para ter um encontro com Jesus. Porque se você acha que essa vida aqui é ruim e é difícil, você não imagina o que espera por nós lá na frente. Para quem não tiver uma vida com obediência e fé, se prepare. Porque é dor, sofrimento, angústia, sem cessar. Mas para quem tem uma vida com Deus, a palavra diz, para quem obedece às suas escrituras, diz que nós pisaremos em ruas de ouro e cristal. Lá não teremos pranto, lá não teremos dor, lá não teremos angústias, nem enfermidade. Nós só estaremos com alegria glorificando a Deus. Mas primeiro nós precisamos construir a arca e passar nessa terra construindo a arca, vivendo para Ele, sendo a diferença dentro das nossas casas como temos que ser. Eu quero viver um ano diferente. Eu quero receber mais de Deus. Eu quero ser mais usada pelo Senhor. Eu quero ver essa igreja cheia de pessoas convertidas, novas convertidas, pessoas libertas. Eu quero ver a família de cada um aqui enchendo esse lugar. Porque vai chegando e dizendo assim, olha, eu vi Jesus na vida dos meus filhos, eu vi Jesus na vida da minha mãe, eu vi Jesus na vida dos meus irmãos, eu vi Jesus na vida dos meus vizinhos, e eu quero conhecer esse Jesus que vocês pregam aqui. É isso que eu quero ver. A vida de vocês como uma rede de pescar. Porque quando Jesus chamou Pedro, Ele disse que faria dele uma grande rede de pescar. Pescadores de almas, foi isso que Ele disse que Ele ia fazer dele. E é assim que Jesus quer fazer da sua vida. Então levante-se. Nós vamos ceiar agora. O pastor vai celebrar a ceia. Mas examine você mesmo o seu coração. Se aliance com o Senhor. Se você ainda não começou uma mudança, comece agora. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para olhar para si mesmo e ver o que precisa ser mudado. Porque enquanto você estiver nos sonhos dessa terra, você vai ficar vendo navios. E Jesus ressuscitando sonhos. Jesus transformando vidas. Jesus libertando o cativo. Jesus sarando feridas. Jesus curando enfermos. Então não seja só um ouvinte, seja um praticante. E seja a mudança que essa terra precisa. Jesus ama você. Jesus quer usar você. Mas só depende de você. Amém? Que o Senhor possa aplicar essa palavra em nossos corações e trazer toda a mudança que nós precisamos. E quem está no propósito, por favor, faça com toda a excelência do seu coração. Faça de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Busque o Senhor, porque a oração de toda a liderança dessa igreja é para derramar do Espírito dele de uma forma transbordante em sua vida, como você nunca viveu. É para você ser impactada com o poder de Deus, com o fogo do Espírito Santo e ser transformado todo dia. E eu creio que grandes coisas o Senhor fará nesses dias. Em o nome de Jesus. Amém. Amém.